Capítulo 68 – A Grande Sinfonia da Vida. Olhemos novamente as harmonias da vida em seu mais profundo aspecto científico. Todo ponto de vista constitui sempre uma contemplação da beleza divina. A visão estética, assim como a visão conceitual, que vos dá a chave para o belo, também alimenta e eleva. De fato, fé, arte e ciência são um canto único no seio da mesma harmonia. O mundo biológico é todo um edifício de maravilhosa arquitetura, um organismo de correspondências e permutas, uma sinfonia de harmonias e equilíbrios perfeitos. Como já vimos, os elementos com os quais a vida constitui sua roupagem orgânica, que é ao mesmo tempo expressão e elaboração do psiquismo, são hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, todos eles existentes em grande abundância na atmosfera no momento da Gênese. São esses os corpos que encontrais como elementos organógenos na estrutura plasmática, nas seguintes proporções: carbono 53%, oxigênio 23%, nitrogênio 17% e hidrogênio 7%. Eles são encontrados no corpo humano de tipo médio aproximadamente nas mesmas proporções: oxigênio 44 kg, carbono 22 kg, hidrogênio 7 kg, nitrogênio 1 kg, etc. Todos os compostos orgânicos são construídos com esses elementos, que na grande mobilidade dos edifícios químicos da vida circulam em permutas incessantes. O material orgânico é coletivo, circulando por organismos comunicantes como uma correnteza, como um patrimônio comum, do qual cada ser o recolhe para construir a forma mais adequada à expressão e ao desenvolvimento do seu próprio psiquismo. A máquina apropriada e especializada para a construção desse material, por meio destes 4 elementos, é a planta. Já vimos como ela surgiu no seio das águas. As primeiras plantas gelatinosas flutuando nos mares começaram a realizar, a partir do mundo inorgânico, a síntese dos materiais orgânicos. O maravilhoso quimismo das folhas verdes iniciou a transformação da matéria morta em matéria viva, captando e ao mesmo tempo armazenando a energia que vinha da grande fonte solar. Uma vez iniciada sua construção, a matéria viva aumentava continuamente e se acumulava, enriquecendo o patrimônio coletivo, que depois entraria em circulação nas permutas inversas entre vida vegetal e vida animal. Observai o maravilhoso equilíbrio. Enquanto as plantas possuem poderes construtivos e se dedicam à função de aumentar a massa dos produtos orgânicos do planeta, os animais vivem da destruição desses produtos, utilizando para sua vida a energia solar fixada pelas plantas no material orgânico construído por elas. A planta produz, o animal consome. São 2 máquinas com funções inversas e complementares. A planta constrói a matéria orgânica. O animal, através de um processo de lenta combustão, destrói essa construção, restituindo os materiais às condições primitivas. O primeiro processo, dado pela síntese, equilibra-se com o segundo, complementar,
dado pela decomposição. A glória de ter sabido cumprir o esforço da primeira construção orgânica cabe, portanto, à planta, sem a qual a superior vida animal não poderia se formar e subsistir. Mesmo hoje, também deveis vossa vida ao trabalho construtivo das plantas. No estado natural, os elementos químicos básicos da vida encontram-se combinados entre si, apresentando carbono e hidrogênio unidos com oxigênio sob a forma de anidrido carbônico e água. A planta é a máquina que separa do oxigênio os outros dois elementos, carbono e hidrogênio. Na molécula de anidrido carbônico, composta por um átomo de carbono e 2 de oxigênio, a planta libera no ar o oxigênio e assimila o carbono. Na molécula da água, formada por 2 átomos de hidrogênio combinados com um átomo de oxigênio, é realizada a mesma separação, sendo liberado no ar o oxigênio e assimilado o hidrogênio. No animal ocorre o processo inverso. Na respiração, ele recombina o oxigênio com o carbono e o hidrogênio, restituindo-os assim combinados sob a forma de anidrido carbônico e água. Dessa maneira, animais e plantas realizam uma respiração inversa, de modo que na contínua compensação das funções contrárias, o equilíbrio se mantém. Essa inversão de funções entre vegetais e animais permite que a vida possa perdurar indefinidamente. Também na vida, nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma. Eis a nova confirmação do princípio geral, pelo qual cada fenômeno jamais se move numa direção única, retilínea, mas sim de maneira cíclica, com inversões e retornos sobre si mesmo. Mesmo na química da vida, o que nasce morre, e o que morre renasce. Imaginai em que imensa usina de construções vitais transformou-se a Terra com a progressiva expansão de plantas sobre os continentes emersos. Mares ilimitados de substância verde trabalham sem repouso na construção da matéria-prima, da qual depois será formado cada ser vivo. Miríades de folhas estendem-se ao sol, ávidas para surpreender e capturar cada átomo de carbono e cada raio de luz. Circulando entre elas, o ar fornece o anidrido carbônico, cuja vida, sob a ação da luz, é absorvida pela clorofila, que se alimenta de carbono. Nem um único átomo dele se perde, pois o imenso mar de folhas aspira cada molécula do alimento gasoso. Nenhum só raio de sol cai inutilmente. A torrente de luz, aonde quer que desça, sempre fecunda uma vida. A química orgânica, em sua instabilidade, mantém escancaradas suas portas e transforma a substância da energia em vida. Debaixo de vossos olhos, pelos campos intermináveis, realiza-se a cada instante a transformação de beta em alfa. E o prodígio dessa transformação é realizado a cada dia pelas plantas, criaturas menores, vossas irmãs, verdadeiras máquinas de sintetização movidas por ação solar. Se não houvesse algo que nos degraus iniciais da vida realizasse este primeiro trabalho de transformação, não vos seria possível fazer esse mais elevado trabalho que realizais no campo orgânico e psíquico.
O equilíbrio vegetal-animal completa-se aqui num equilíbrio mais amplo, porque essa contínua permuta de combinações químicas comunicantes inclui em sua essência uma permuta dinâmica, na qual, através de contínuas transformações, a energia se transmite e circula de forma em forma, de ser em ser. Tudo deriva da grande fonte de energia que é o Sol. Observai como são perceptíveis no seio do sistema solar todas as fases do transformismo que vai de gama para beta e de beta para alfa. No Sol ocorre a primeira transformação físico-dinâmica, pela dissolução da matéria em radiações, que atingindo a Terra, nela se transforma em vida. No transformismo da matéria, nada se destrói. As plantas fixam a energia solar e dela se alimentam para as finalidades da vida. O Sol desagrega a sua matéria emitindo radiações que chegam à Terra e a vida cresce sem cessar. Tudo provém do centro do sistema, por espontânea doação. Os compostos químicos, devido ao profundo e irrefreável impulso da evolução, combinam-se em fórmulas cada vez mais complexas. As máquinas vivas acumulam energia solar, transformando-a em compostos de estrutura química cada vez mais complexa. Se por um lado o animal destrói grandes quantidades do material orgânico fornecido pelas plantas, por outro lado, ele reconstrói como qualidade o que foi destruído como quantidade, realizando operações químicas e fabricando materiais ainda mais complexos, sendo que ao longo de todo esse processo, o potencial da substância indestrutível permanece sempre idêntico. Esta crescente complexidade é a expressão e o meio de construção do íntimo psiquismo progressivo que dirige o fenômeno. Se nas plantas temos o primeiro degrau da transformação da energia em vida e da constituição do material orgânico, no animal subimos a um degrau mais alto, onde se dá a transformação da vida em psiquismo. A destruição do produto da vida das plantas significa a construção de um material ainda mais aperfeiçoado, o espírito. Há sempre divisão de trabalho, especialização de funções, transformações contínuas e deslocamentos progressivos infinitesimais. Somente no animal começa verdadeiramente a função específica da constituição daquele psiquismo, do qual observamos a gênese e o qual se tornará cada vez mais, à medida que for ascendendo, a nota fundamental dos fenômenos vitais. Vede como, da matéria solar, chega-se por sucessivas transformações aos fenômenos do espírito. Em cada uma dessas transformações, podeis descobrir sempre a mesma substância, que, embora mudando de forma, não aumenta nem diminui nada em si mesma, mas apenas se refina em seu modo de ser, adquirindo qualidades cada vez mais sutis, complexas e perfeitas. O fisiodínamo-psiquismo de minha síntese monista, vós o encontrais aqui tangível, como fato objetivo de vossa realidade cotidiana, não vos sendo possível negá-lo. Esse transformismo é um ciclo compacto e inalterável, no qual estão presos e amarrados todos os fenômenos. A experiência e a lógica
não vos permitem fugir dele. No animal, a energia solar, assimilada e transformada pelas plantas, torna-se calor, movimento e, como última transformação do dinamismo vital, energia nervosa, que no homem torna-se função psíquica e espiritual. Eis traçada a linha que, através das espécies físicas, dinâmicas e psíquicas, une a matéria ao gênio. Eis onde, depois de tantas transformações, culmina a energia das radiações solares. Das torrentes ilimitadas, encontrais apenas um riacho, mas em sua potência e perfeição, nada foi perdido da substância. No ápice de todo este imenso trabalho, o termo mais alto na escala evolutiva de vosso universo, a máquina mais complexa e delicada, é a vossa psique. Nos órgãos sensórios, opera-se continuamente essa elevação das vibrações ambientes para vibrações de ordem superior. Através do ouvido, o som torna-se música. Através dos olhos, a luz torna-se beleza. Através dos sentidos, o choque das forças ambientais torna-se instinto e consciência. Através do mecanismo da vida, a energia é transformada de suas formas inferiores nas mais altas formas nervosas de sensação, sentimento e pensamento. As individuações biológicas constituem centros de elaboração da substância, nos quais se realiza o transformismo evolutivo da fase beta para a fase alfa. Assim, da florescência da vida, realizada por meio das radiações solares, ascende-se ao desabrochar da consciência. Do mesmo modo como a energia universal espalhou a vida por toda a parte, a vida também, através de uma profunda elaboração, gera o psiquismo em toda parte. O grande rio da energia, após ter sido matéria, transforma-se no mar imenso da vida, que por sua vez transforma-se em consciência. O universo, tendo caminhado assim até a vida, finalmente sente e olha para si mesmo. Na comunidade do material orgânico entre todos os seres vivos, reside a origem da lei básica da vida, a luta. Aquilo que devia vos tornar irmãos, vos faz também, inevitavelmente, rivais. O patrimônio comum, obtido por longas e laboriosas transformações, é limitado, enquanto a substância que constitui um organismo é ótimo material de nutrição para outro organismo. Daí a luta, o dilaceramento recíproco e a rivalidade orgânica de tantos aparelhos digestivos mais ou menos complexos e evoluídos, armados com todos os instrumentos de ataque e defesa da vida. Indiscutivelmente, esta é a lei de vosso planeta no nível animal. Porém, o homem, através da evolução de seu psiquismo, começa a se elevar acima dessa lei e, por isso, percebe a diferença. O horror que o homem experimenta pelas formas ferozes e agressivas da vida é proporcional ao seu grau de evolução. Os homens inferiores, ainda não emergidos espiritualmente da fase animal, podem agitar-se felizes numa forma de vida brutal e atroz, que para eles é a expressão normal de sua própria natureza. Porém, os seres mais evoluídos,
embora fisicamente vestidos com um corpo humano organicamente semelhante, não podem deixar de sentir a absoluta inadmissibilidade desse sistema de vida, encontrando-se assim numa encruzilhada: ou aceitar uma vida bestial, ou lutar para civilizar a humanidade, travando uma nova forma de luta. Trata-se de uma luta que os inferiores, ainda imersos na luta do nível animal, não apreciam ou nem sequer enxergam, e que eles condenam nos outros, dos quais se encontram separados por abismos de incompreensão. Mas esses outros que sustentam tal luta são os únicos verdadeiramente ativos e produtivos, são os grandes que arrastam o mundo, são as antenas da evolução. A inteligência e a ciência, dominando as forças naturais, submetem a natureza ao homem, provendo as necessidades materiais e eliminando com isso a necessidade da luta em suas formas brutais inferiores, a qual se sutiliza então, transformando-se em luta nervosa e psíquica, dirigida para conquistas superiores. Não mais luta de músculos, e sim de nervos. Não mais luta de paixões, e sim de inteligência. Por outro lado, os princípios éticos das religiões e da sociedade educam o homem para as virtudes morais e cívicas superiores, preparando-o para saber viver com uma psicologia de colaboração evangélica no ambiente mais elevado que a ciência terá preparado. O homem é o agente desta transformação, o último anel de todas as transformações precedentes. Assim, governada por uma humanidade mais sábia, a terra se tornará um jardim. Esta é a transformação biológica que vos espera. Na ascensão humana espiritual, que se realiza nestes milênios e se intensifica no momento atual, numa fase decisiva, culmina o esforço de toda a ilimitada evolução que a preparou, que a sustenta e que hoje a impõe. Final do capítulo 68.